Salve, salve, galerinha. Vamos à luta aí. Então tem mais uma aula agora. Esse cara é um monstro da literatura brasileira. É o grande escritor do século XX brasileiro chamado João Guimarães Rosa. Esse cara era médico e durante muito tempo trabalhou no interior de Minas Gerais. Então tem uma paisagem nele que é uma paisagem muito peculiar e que a gente tem de se ligar aqui, ó, né? É o campo, é o sertão, é a mata mineira e basicamente os tipos, tá, sociais característicos, né? É um grande escritor, grande frasista, tá? Então faz grandes, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende, né? Então é um grande autor, tá? Geralmente, quando a gente fala de Guimarães Rosa, a gente chama atenção para isso aqui, é um regionalismo universalista. O que significa dizer? Significa dizer que o espaço que ele explora é o espaço do sertão mineiro. Entretanto, os temas que ele explora são temas universais, né? O amor, a existência de Deus, a existência do diabo, a ideia de vida e morte, a ideia do mito e do fato. Então é muito importante a gente estar muito atento quando a gente fala de Guimarães Rosa para essa expressão de um sertão universal, um sertão onde se discutem temas que são os mesmos temas discutidos por um William Shakespeare, por um autor japonês, por um autor russo e assim por diante, tá? Agora, quando a gente fala desse cara, eu vou mostrar para vocês depois, quando a gente estiver olhando para as obras, que vocês vão perceber que ele tem um estilo todo peculiar, o estilo do Guimarães Rosa é único na literatura universal. Por que na literatura universal, pessoal? Porque ele cria uma língua nova. A partir do estudo que ele faz da linguagem dos sertanejos, ele cria uma língua absolutamente nova em todas as suas obras. Aí vamos dar uma olhadinha nas obras, então. A primeira obra dele é uma obra de 1946, Sagarana, né, cujo nome depois a gente vai ver já é uma invenção dele. Essa obra aqui, de 46, ela é uma coletânea de contos, como Corpo de Baile, como Primeiras Histórias e diversos outros livros do autor. O detalhe fundamental, ele tem um único romance, que é o livro Grande Sertão Veredas, tá? Então só tem um romance na trajetória. Não tem poesia, pessoal? Olha, não tem, não publicou poemas, tá? Só publicou prosa, o Guimarães Rosa. Quando a gente fala da geração de 45, eu queria chamar a atenção de vocês para lembrarem daquilo que eu falei agora sobre o estilo do Guimarães Rosa. Ele tem na característica dele essa problematização da linguagem. Tá? E é importante a gente perceber, e aqui tem um trecho que é a definição dele de amigo, é importante a gente perceber que o tema da linguagem vai perpassar todos os autores, do João Cabral de Melo Neto ao Guimarães Rosa. Então, amigo, para mim é só isto, é a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual o igual, desarmado, ou de que um tira prazer de estar próximo, só isto quase, e os todos sacrifícios. O amigo é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. Notem aqui o grande recurso ao discurso oral, à oralidade. Esse aqui é o personagem que é narrador e protagonista do romance Grande Sertão Veredas, um cara chamado Riobaldo. E esse recurso do uso da oralidade já diz respeito a essa ideia de problematizar a linguagem, uma das características do Guimarães Rosa. Outra característica do Guimarães Rosa é o uso do monólogo interior. Às vezes a gente está percebendo no próprio discurso do narrador protagonista de Grande Sertão Veredas, o Riobaldo, que quando ele está falando mais
para si mesmo. É isso que a gente percebe nessa parte aqui também desse personagem Riobaldo, de Grande Sertão Veredas. Eu sou eu mesmo, diverjo de todo mundo, eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. O Senhor concedendo, eu digo, para pensar longe sou cão mestre, o Senhor solte em minha frente uma ideia ligeira, e eu rastreio essa por fundo de todos os matos, amém. Então vocês percebem que aqui ele está conversando com uma pessoa, mas ele está fazendo uma grande viagem no sentido de como ele lida com o pensamento, como ele lida com a arte narrativa. E esse aspecto aí é um aspecto muito importante para a gente ver quando o assunto é Guimarães Rosa. Um outro aspecto igualmente fundamental é que como a narrativa é ambientada no sertão mineiro, a gente tem como característica primordial um novo regionalismo. É certo que esse novo regionalismo, ele é universal. Lembrem-se, ele trata de temas universais, temas que perpassam todos os seres humanos que habitam o planeta. Tá? E aqui a gente tem ainda um exemplo mais radical dessa experimentação linguística do grande estilo do Guimarães Rosa. Olha só o que ele coloca na boca de um dos personagens do romance Grande Sertão Veredas. Epa, no Padre, Filho, Espírito Santo, amém. Avança a cambada de filho da mãe, que chegou a minha vez. E a casa matraqueou que nem panela de assar pipocas, escurecida a fumaça dos tiros, com os cabras saltando e meando de maracajás, e o Augusto gritando com um demônio preso e pulando como 10 demônios soltos. Ô gostosura de fim de mundo. Esse aqui é um trecho da fala de um conto muito famoso, de que depois a gente vai falar, o conto chamado A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Tá? Esse Augusto Matraga é um dos personagens mais famosos da literatura brasileira e é um exemplo de trabalho linguístico. Um detalhe, então, que eu queria chamar a atenção de vocês para o aspecto do Guimarães Rosa é que ele usa o que a gente chama de prosa poética. É muito importante essa característica. Por que prosa poética, professor? Porque ele usa um monte de recursos que são recursos da poesia, né? Ele usa antítese, ele usa comparação, ele usa metáfora, ele usa ritmo, ele usa musicalidade da linguagem, e todo esse conjunto de estratégias caracteriza a linguagem dele como uma linguagem poética, tá? Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas são duas obras diferentes. Lembrem-se, Corpo de Baile é uma coletânea de contos. Agora, o romance dele, indubitavelmente, é um dos grandes clássicos da literatura universal. Tá? Grande Sertão Veredas também é de 1956. E Grande Sertão Veredas é um livro longo, tá, gente? Em algumas edições tem 500 e tantas páginas. E notem que a grande reflexão é feita pelo personagem que é narrador e protagonista, um cara chamado Riobaldo. Tá? Para isso, é importante a gente perceber que desde o início o Riobaldo está preocupado em refletir sobre aquilo que ele está contando. Mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Então é muito importante a gente perceber que ao longo de diversas obras do Guimarães Rosa, os personagens vão passando por essas mudanças, eles vão atravessando diversas fases. E isso acontece também com o protagonista e narrador de Grande Sertão Veredas, o Riobaldo. Tá? Então,
detalhes importantes para vocês não perderem de vista quando a obra é Guimarães Rosa, o espaço preferencial, o sertão de Minas Gerais. A linguagem é uma linguagem muito criativa, uma linguagem marcada pelo aspecto poético. Lembrem-se, é prosa e também é poesia, então a gente não pode perder de vista que trata-se de uma linguagem muito marcada pelo ritmo, pelas aliterações, pelas onomatopeias, por dezenas de figuras de linguagem. E um detalhe muito importante, é o detalhe da invenção de palavras através de neologismos. Alguns personagens são verdadeiros, outros são fictícios. Os romances são universais porque propõem uma larga investigação da natureza humana. Muito frequentemente os personagens falam consigo mesmo, acabam conversando sobre a sua travessia existencial, e esse caráter aqui é um caráter de vital importância, porque quando refletem sobre dilemas humanos de todos os seres humanos, tá? São também resgatados alguns temas regionais e folclóricos, né? O cangaceiro, aquela figura folclórica, aparece aí frequentemente na obra sertaneja e universalista do Guimarães Rosa. Agora é importante também a gente perceber que por que ele consegue dizer que o próprio sertão é um microcosmo, porque ele diz que a dimensão humana, ela é uma dimensão universal. O sertão está em toda parte. Viver é negócio muito perigoso, tá? Então ele usa temas folclóricos, só que o raciocínio, a reflexão dele é um raciocínio, uma reflexão altamente filosófica. Aqui a gente tem uma síntese de Grande Sertão Veredas, né? Eu chamo a atenção de vocês para alguns detalhes aí, que são detalhes que a gente não pode perder de vista. O personagem principal, o Riobaldo, ele ao longo de um longo monólogo, ele fica refletindo sobre a sua existência. E tem um determinado momento do romance em que ele conta que fez um pacto com o demônio, né? Isso quando era cangaceiro, isso quando jovem aliou-se aos bandos de cangaceiros do sertão mineiro. Mais tarde na vida, quando já velho, fazendeiro, ele faz uma reflexão: será que aquele pacto que eu fiz com o demônio foi de verdade, valeu, não valeu? Será que existe Deus? Será que existe diabo? Será que existe o bem? Será que existe o mal? Mas tem o outro, diz ele aqui nessa reflexão, ó. Mas tem o outro, o figura, o morcegão, o túnis, o cramulhão, o debo, o carocha, o pé de pato, o mal encarado, aquele, o que não existe. Tá? Então são as diversas formas como se nomeia o diabo lá naquele contexto. Ao longo da própria narrativa Grande Sertão Veredas, ele também acaba refletindo sobre o valor da palavra. Então a gente diz que essa é uma obra marcada pela função metalinguística da linguagem, porque o cara no presente, ele agora é um homem velho, um homem maduro, ele reflete sobre o passado, mas ele também reflete sobre a arte de contar. E isso a gente tem de levar em conta nessa grande história, tá? Aqui tem o nome de alguns personagens, né? Hermógenes, Joca Ramiro, mas o personagem fundamental é o grande, inseparável amigo do Riobaldo, o Diadorim, que, tá? Tem uma história muito rica, é uma personagem muito pitoresca, muito característica, o Diadorim, que é o sujeito que quer porque quer vingar a morte do pai, o Joca Ramiro, que tinha sido assassinado pelo Hermógenes. Tá? O sertão se diz, o sertão, o senhor querendo procurar nunca não encontra, de repente por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Tá? É uma história excepcional.
Tá? Bom, e Sagarana, professor? Sagarana, que é o primeiro livro de contos dele, tá? É uma coletânea de contos, tá? Nessa coletânea de contos já começa com a invencionice linguística o título, Sagarana. Olha só o que é Sagarana. É um neologismo formado a partir do radical saga mais a ideia do tupi-guarani da palavra rana, que significa igual a, tá? Semelhante a. Então, a ideia é de o título da obra ser um neologismo que exemplifica o trabalho linguístico do glorioso Guimarães Rosa aí, tá, pra gente. É um outro grande livro, gente, é um livro excepcional, uma história atrás da outra. E aí a gente queria ressaltar a história desse cara que eu já falei para vocês. Já foram feitos filmes sobre a hora e a vez de Augusto Matraga. É uma história excepcional, porque esse senhor Augusto Matraga aqui, ele é um coronel decadente, mas muito violento, tá? E chega um determinado momento, ele acaba perdendo tudo e consegue sobreviver a um atentado, e aí se decide, eu vou para o céu e vou mesmo por bem ou por mal. E a minha vez há de chegar, para o céu eu vou nem que seja porrete. Então por aí, por essa pretensão, vocês já percebem a travessia desse personagem, que é justamente se transformar em um homem violento e bandido, em um homem puro, em um homem absolutamente seguidor, né, da tradição, aí, principalmente a tradição católica, porque ele é convencido por um padre. Tá? Então a história é outra história excepcional de vital importância. Essa obra aqui é uma obra de outra coletânea de contos chamada Primeiras Histórias, de 1962. E nessa coletânea de contos chamada Primeiras Histórias também tem um outro conto em que aparece um neologismo. Pirlimpsiquice é a história de um grupo de crianças, né, estudantes, jovens estudantes de um internato que tem de fazer uma peça teatral. E o nome Pirlimpsiquice, de novo, é um neologismo, tá? É uma palavra que envolve magia lá do pó de Pirlimpimpim, né? Envolve psique, né? A ideia de vida ou de poesia também, e maluquice. Então é uma mistura dessas palavras que narra a história desses meninos que têm de fazer uma peça teatral e se divertem muito. É uma história, outra história excepcional. Agora, Primeiras Histórias tem uma série de obras que são obras fundamentais no caso da literatura brasileira, tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês, aqui tem todos os títulos: Margens da Alegria, Famigerado, Soroco, A Pirlimpsiquice é o 7º conto, A Terceira Margem do Rio é outro conto muito famoso. Eu queria chamar a atenção de vocês para o conto Famigerado. Por quê, professor? Porque é um conto que fala sobre linguagem. Na verdade, é um narrador, né, é personagem em primeira pessoa, um médico do interior, ele recebe uns cangaceiros e tem um cangaceiro Damásio que era violentíssimo, conhecido, matador conhecido, querendo saber do médico o que significava a palavra famigerado. A famigerado a gente associa a bandido, associa a alguma coisa ruim, tá? Então, basicamente, quando faz a tradução, o médico diz isso aqui: olha, eu como o senhor me vê com vantagens, o que eu queria uma hora dessas era ser famigerado, bem famigerado, o mais que pudesse. Né? Então ele altera o valor da palavra, né? A palavra que tem um sentido negativo passa a ter um sentido positivo, para que justamente o cangaceiro Damásio, tá, não se vingue ali, porque ele tinha ouvido aquilo. Tá? Esse conto é outro conto fundamental, é um conto chamado A Terceira Margem do Rio, e aí tem um personagem que é o personagem do pai de família que um dia do nada pega uma canoa e decide ficar o resto da vida navegando naquele rio, naquela canoa. Tá? Então tem uma hora que o menino, o filho, que é o narrador: pai, o senhor me leva nessa canoa?
Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida e longa. Então, nessa terceira margem do rio, na verdade é um conto muito misterioso do Guimarães Rosa, entre outras coisas por conta dessa marca aí, né? Um conto muito legal também. E são contos assim, gente, que são excepcionais. Como é que eles pedem, professor? Tá aqui, ó. Vou fazer essas duas questões aqui. Texto para a questão 1. Diz que direi ao senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém no ramerrão, o amor cresce, é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja e vai na ideia, querendo e ajudando, mas quando é destino dado maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer, e é só um facear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota é depois. Muito falo, sei, caceteio, mas porém é preciso. Pois então se eu me respondo, o amor assim pode vir do demo, poderá? Pode vir um que não existe? A maneira como João Guimarães Rosa utiliza o idioma no trecho remete ao estilo dissertativo típico dos textos acadêmicos, errado. A variante linguística popular apropriada por um autor culto que faz reflexões de caráter universal, perfeitamente, porque vocês notaram aqui, ele está falando justamente sobre o que? Ele está falando sobre o tema amoroso, tá? Então, é essa a ideia aí, tá? Vamos dar uma olhadinha na outra, que também é uma outra questão que também, ó, remete àquele conto lá, linguagem, mas aquele conto lá, Augusto Matraga. E a casa matraqueou que nem panela de assar pipoca, escurecida, fumaça de tiro, com os cabras saltando e meando de maracajá, e o Augusto gritando com o demônio preso e pulando como 10 demônios soltos, ô gostosura de fim de mundo. A coronha do rifle no pé do ouvido, outro pulo, outro tiro, 3 dos cabras correndo porque outros 3 estavam mortos, ou quase, ou fingindo, e aí o povo encheu a rua à distância para ver, porque não havia mais balas, e seu Joãozinho Bem mais o homem do jumento tinham rodado cá para fora da casa só em sangue e molambo de roupa pendente, e eles negaciavam e pulavam numa dança ligeira de sorriso na boca e de faca na mão. Se entregue, mano velho, que eu não quero lhe matar, joga a faca fora, dá viva a Deus e corre, seu Joãozinho Bem. Mano velho, agora é que tu vai dizer quantos palmos é que tem do calcanhar ao cotovelo. Se arrepende dos pecados, que senão vai ser sem contrição e vai direitinho para inferno. Meu parente, seu Joãozinho Bem. Estou morto. A lâmina de Inho Augusto talhara de baixo para cima do pubis à boca do estômago e um mundo de cobras sangrentas saltou para o ar livre, enquanto seu Joãozinho Bem caía ajoelhado recolhendo seus recheios nas mãos. A representação estética da violência no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga pode ser relacionada à maneira como se manifesta a violência nos grandes centros urbanos. Não, a gente sabe que ele é neorregionalista. A denúncia do abandono e da ausência da lei nas pequenas cidades do interior do país. Não, não é isso que quer dizer. A exploração do humor por meio da relação amistosa. Não, de jeito nenhum humor. Um matou, né? Um matou o outro. Há um código de ética que não exclui a admiração mútua entre 2 oponentes em um duelo mortal. É essa daqui, tá? É essa daqui. Então, basicamente, a ideia do autor é justamente a ideia de retratar, a partir de um sertão mineiro, né, uma realidade que é uma realidade universal. Esse é o detalhe fundamental desse cara, que é o monstro da literatura brasileira, que vocês têm de ler qualquer desses contos que eu falei aí. Vocês conseguem baixar em PDF na internet, baixa lá, povo, e vão ler para vocês verem o que é um monstro da literatura brasileira. Um beijo, boa semana, meu povo, e até mais! Deixa eu fechar aqui agora, parar a gravação.